mistérios do reino de Deus. O Senhor Jesus trata de nos ensinar os seus mistérios através de parábolas. Aqueles que são do Senhor vão compreender, mas infelizmente aqueles que não são, não entendem. Nós vamos ler desde o versículo 10, Mateus 13:10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Eu gosto de pensar, irmãos, nessa atitude linda dos discípulos. E gosto de pensar que nós também deveríamos ser assim. Deveríamos ter tanto interesse por aquilo que se fala, por aquilo que se prega, por aquilo que se ensina, a ponto de querer saber, de ter curiosidade. Os melhores alunos são aqueles que perguntam ao professor, que querem saber as razões. Então os discípulos mostram-se tão sábios neste momento, perguntando direto ao mestre, sem ficarem questionando entre eles, mas perguntando direto: por quê? Por que o Senhor fala por parábolas? Versículo 11, Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Muito forte esse entendimento, oposto ao pensamento dos homens, oposto à ideia de cada um de nós, porque, vejam, nós temos assim um pensamento que deveríamos tirar do rico para dar aos pobres, porque afinal, os ricos têm muito e os pobres não têm nada. Aquele que tem muito deveria repartir com aquele que não tem. Não está errado isso. Mas há um princípio, há um mistério no reino de Deus. E esse mistério diz o seguinte: que aquele que tem, que conquistou, acaba conquistando ainda mais. Mas aquele que desperdiça, aquele que não tem o entendimento, a compreensão, que não conquista, até aquilo que tem lhe será tirado. Como eu disse, é muito forte esta compreensão, mas em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, fala-nos exatamente isso, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós, às vezes, não vamos conseguir compreender a dinâmica, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus faz. Nem os vossos caminhos, Isaías 55, 8, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, não queira entender, fazer de Deus igual a você, porque Ele não é igual a mim. Ele é Deus, Ele é superior, Ele está acima. E nós temos que compreender, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, é uma tolice humana tentar entender os mistérios de Deus racionalmente. Como é triste, às vezes eu olho com tristeza alguns comentários, alguns pensadores do nosso tempo, deste mundo,
que questiona Deus, questionam as coisas de Deus. Mas, coitados, eles não entendem, não sabem nada. Porque é além, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, nós que estamos andando com o Senhor já há algum tempo, compreendemos algumas coisas. Nós compreendemos, irmãos, porque a nós, aqueles que querem mesmo saber, que têm o coração para saber, que nós vamos ver de que maneira, a eles lhe é dado conhecer esses mistérios. Né? Lembra da parábola dos talentos? Vocês se lembram que ali na parábola dos talentos, a um é dado 5 talentos, a outro 2 e a um só, de acordo com a capacidade de cada um. É assim que Deus faz. E Deus vai exigir de mim os resultados que eu posso dar. Eu tenho que fazer o máximo com aquilo que Deus me deu. Se Ele me deu 2 talentos, eu tenho que aprender a trabalhar com eles e a negociar com eles, a não esconder aquilo que Deus me deu, mas operar. Porque nesta parábola dos talentos, vocês se lembram, quando o patrão foi prestar contas, o Senhor foi prestar contas com ele, aquele que tinha recebido 5 talentos, imediatamente foi negociar e ganhou outros 5 talentos. Ao que o Senhor falou: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no mínimo, no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. A mesma coisa aconteceu com aquele que recebeu 2. O que recebeu 2, trabalhou com eles, lutou, negociou. E quando apresentou ao Senhor, ele disse: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu negociei com eles, conquistei só 2. Não foram 5 como o outro. Mas a resposta do Senhor foi a mesma: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco, no mínimo. Sobre o muito te colocarei. Porém, aquele que recebeu um só, enterrou o seu talento e foi devolver só um. Naquele momento, o Senhor conta e diz assim, dessa forma: você sabia tudo de mim, por que você não deu pelo menos o meu talento aos banqueiros? Já que você fez isso, então você vai ficar sem nada. Tira desse talento, desse que tem um só, e dá ao que tem 10. Porque ao que tem, lhe será dado e terá com abundância. Isso mostra, irmãos, uma sabedoria ímpar. Uma responsabilidade tão grande de cada um de nós. De não nos tornarmos vítimas, mas de trabalharmos com aquilo que Deus nos deu. Deus não vai exigir de você mais do que aquilo que você pode. Faça o melhor com aquilo que você tem. É o que eu procuro fazer também. Fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Trabalhar para isso. Jesus então nos explica, nos ensina justamente isso. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Muito interessante compreender esses segredos do reino de Deus. Versículo 13, do capítulo 13 de Mateus, diz assim: por isso lhes falo por parábolas. É por causa disso que eu falo por parábolas. Vejam, porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Triste isso, irmãos. Pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Que têm olhos, mas não veem. Têm um coração, mas não sentem.
não percebem as coisas. Por que razão? Por que acontece isso com este povo? Vamos ver a resposta do Senhor. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. O coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Que coisa, irmãos! Muitas pessoas, eu me lembro, um hino, que foi o hino quando meu pai aceitou Jesus, nunca vou me esquecer, porque também era um hino para mim tão lindo, e é até hoje, que dizia: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E há uma estrofe que diz assim: eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Vejam, queridos, às vezes é isso que acontece, às vezes nós ouvimos tanto, mas não damos ouvidos, endurecemos o nosso coração. Deus nos fala, Deus nos leva a palavra, às vezes crianças estão falando conosco, mas nós não prestamos atenção. Às vezes, em sonhos, às vezes você está, já ouvi situações de que pessoas que se converteram por ver mensagens atrás de caminhões, nos para-choque de caminhão, porque ouviram Deus, tiveram a sensibilidade. Deus nos fala, Deus nos dirige, irmãos. Cada dia, você pode, a natureza expressa Deus, fala da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, revela-se, Deus se revela. E nós precisamos estar atentos para ver. Mas este povo fecharam os olhos, então eles não podem ver. Se eles não ouvem com os ouvidos, não veem com os olhos, não creem com o coração, não se convertem e não são curados. Esta é a realidade deste povo, de um povo que Jesus está falando. No versículo 16, Jesus diz: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vocês veem, vocês conseguem ver. Aleluia! É gostoso demais encontrar com um crente. É bom demais, irmãos. No meio do caos, você encontra com um servo de Deus que diz: glória a Deus, aleluia! Como Deus é bom. Está, às vezes, batendo, fazendo coisas, serviços difíceis, mas estão glorificando a Deus. Isso alegra o coração do Pai, alegra o nosso coração. É a coisa mais linda, irmãos. Bem-aventurados são esses que, os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, os pássaros cantando, e diz: glória ao teu nome, Senhor. Os olhos que veem, irmãos, cada amanhecer o belo sol nasce, e você diz: glória ao teu nome, Senhor. Eu consigo enxergar Deus na natureza, eu consigo ver. Bem-aventurados esses que têm esperança, que olham para um futuro glorioso, porque creem em Jesus. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Agora, entra no assunto, que é a parábola do semeador, a explicação da parábola, que certamente vocês, a maioria já ouviram, já entenderam, e eu gosto de pensar, até mesmo antes de dar essa explicação da parábola, irmãos, pensarmos um pouquinho
sobre esse caminho da salvação, o caminho da cura, o caminho do regresso para Deus. O caminho da cura, do regresso, é nós, irmãos, em primeiro lugar, ouvirmos, vermos, mudar o interior, se converter. Preste atenção. Não é o fato de você estar numa igreja de crente que você é crente. Não é o fato de estar numa... Não é isso, irmãos, de participar. Mas é a mudança. Eu gosto de pensar sobre isso. Eu fico encantado todas as vezes que eu ouço, que eu leio Lucas 15. E que eu vejo, irmãos, aquele filho perdido que foi encontrado. Sempre me chama a atenção, porque aquele menino estava indo, foi, na verdade, para o chiqueiro de porcos, sendo filho, tendo tudo, mas não deu ouvidos ao pai, não enxergou aquilo que tinha, não entendeu com o coração, e o que ele fez? Se afastou da presença de Deus, do Pai. E foi, irmãos, parar num chiqueiro de porcos. E quando estava lá, no fundo do poço, então, ele caiu em si. Este é o momento mais lindo da vida de um homem e de uma mulher. É quando nós, irmãos, caímos em si. Não é pelo sofrimento, não é pela amargura, mas houve um toque, houve alguma coisa que ele pensou e se lembrou da casa do seu pai. Seus olhos se abriram e ele começou a ver os empregados do pai dele, como comiam, como eram tratados. Os seus ouvidos se abriram para ouvir as palavras do pai, como tratavam os seus empregados. Então, abriu-se o coração e ele disse, ele falou: eu voltarei para a casa do meu pai. Eu vou voltar. Eu preciso fazer o caminho de volta. E chegando lá, eu não quero nem ser tratado como um filho. Eu vou dizer: papai, me trate como um dos seus empregados. E aquele menino intentou fazer isso e voltou, irmãos. E foi para a casa do pai. Voltou para a casa do pai. Se cumpre aquilo que o Senhor Jesus diz aqui. Tinha ouvidos e ouviu. Teve olhos e usou para ver. Teve um coração e se converteu. E foi curado quando chegou na casa do pai. Amém? Foi salvo. Alcançou a salvação quando chegou na casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 18. O Senhor Jesus diz: atendei, pois, para a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia, preste bem atenção nisso, chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Glória a Deus. Eu me encanta com esta parábola. Me encanta com esse entendimento. Prestem atenção. A palavra é semeada. O evangelho é lançado, irmãos.
Mas há aqueles que têm o coração tão endurecido, que mesmo quando a palavra é lançada, eles não a recebem. Fica fácil de o inimigo, como disse o Senhor Jesus, vir e tirar esta palavra. Não vai frutificar, não vai florescer. Porque o coração está duro, às vezes está ouvindo, mas, como disse lá em cima em Isaías, com o coração duro, endurecido, é aquela terra que não recebeu um tratamento, não foi arada, o que é tão importante para poder receber a palavra. Então, esses recebem, mas não fazem o mínimo esforço para entender, para compreender. Não fazem o mínimo esforço para receber, ao contrário, eles são endurecidos. São donos de si, dono da verdade. Eu tenho a minha maneira de pensar, eu acho isso, eu acho aquilo. São argumentações que impedem que a palavra penetre, irmãos. Não é uma boa terra, não está pronta para receber aquele ensino precioso que Deus tem para nos dar. Este é o primeiro tipo de coração, este é o primeiro tipo de terra. O segundo, diz o Senhor Jesus, é aqueles que ouvem e recebem com alegria. Versículo 20 e 21. O solo rochoso, porém, não há profundidade. Essas pessoas, eles ouvem, eles gostam, eles se alegram, que lindo, meu Deus, então há esperança, há um novo céu, há uma nova terra, há uma coisa melhor para nós, que maravilha, glória a Deus e tal. Às vezes vai para o encontro, às vezes volta, quem sabe até faz escola de líderes, mas está na superficialidade, não se aprofunda, não procura compreender as coisas, entender as coisas. Então, irmãos, quando vem uma tribulação, quando vem uma luta, ele logo fica magoado. E então a pessoa tem esta situação que, às vezes, por falta de raiz, por falta de se aprofundar, quando bate o sol da tribulação, da luta, da angústia, e de um irmão que olha torto para ele, que não cumprimenta, ele já fica aborrecido, que não foi visitar, que uma coisa que outra, ele já fica aborrecido, e então aquela sementinha, irmãos, aquela plantinha murcha, não dá fruto, não rende. Veja, se aprofundar significa ler mais a palavra, por exemplo. Procurar compreender mais o que diz a palavra de Deus. As tribulações, as lutas, as angústias vêm, as perseguições virão, mas nós temos uma promessa do Pai. Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Isso nós não podemos esquecer. A luta vem, mas passa, irmãos. E quando nós temos esse entendimento, nós vamos por cima. Aleluia, eu gosto daquele canto que diz, se diante de nós o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas, mas nós vamos chegar lá, louvado seja Deus, nós vamos chegar do outro lado. Então precisamos ter esta compreensão, este entendimento, em nome do Senhor Jesus. Precisamos ter esta compreensão que vem de Deus. Não podemos deixar, irmãos, que as rochas, as pedras, atrapalhem a nossa caminhada em Deus. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo seguinte, vejam o 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Preste atenção, irmãos. Nosso destino não é aqui, aqui não é céu. Nós vamos deixar tudo aqui, vamos para a glória. Então, prestem atenção nisso. Não se prenda às coisas deste mundo. Não sirva a Deus esperando em respostas para esta terra aqui. Não, amados. Jesus nunca prometeu isso para nós. Ao contrário, ele disse, vocês vão ter paz em mim, mas terão angústias, aflições no mundo.
Então, quando nós nos apegamos ao mundo, temos um problema muito sério. É tão importante nós atentarmos para isso. O que acontece com muitos crentes, com muitos irmãos, entram para a igreja, vêm para o reino de Deus, e pela graça de Deus, uma igreja como a nossa, que ensina a palavra completa, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você pode conquistar, você pode ter riquezas, você pode ter carros novos, você pode ter aviões, você pode ter tudo. Você pode ter, não é pecado. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância, a fascinação das riquezas. Porque isso, irmãos, aí sim, aí é mundo. O problema não é você ter alguma coisa, é aquelas coisas te terem. É você fazer daquilo seu Deus. É mudar a tua forma de vida por conta dos bens que Deus te deu. Isso é problema. Lá em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, um texto muito conhecido, versículo 15, tema de alguns livros: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o dinheiro, não ame o mundo. Cuidado com isso. Não faça projetos grandes para o mundo, você não vai ficar aqui. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, preste atenção, soberba, orgulho. Não, irmãos, isso é tudo daqui. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, diga, o mundo passa. O mundo passa. Amém? Vamos dizer mais uma vez, o mundo passa. O mundo passa. É isso, irmãos, tudo passa. Até uva passa, não é? Tudo passa. Então preste atenção, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que não se conforma com o mundo, mas que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, para sempre. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, não ame o mundo, nem as coisas, porque tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. O que acontece com aquele irmão que recebe a palavra, e ele, irmãos, ele é uma boa terra. O coração dele é tão bom que nasce até espinho. Não é? Uma boa terra, nasce de tudo ali. O que lança nasce, é um perigo isso. Amanhã talvez a gente fale um pouco sobre esse outro tema. Mas vejam, você precisa aprender a tirar os espinhos. Espera, isso aqui não. Isso não vai nascer no meu quintal. Isso eu não quero. Né? Isso eu não quero, na minha vida eu não quero. Eu vou servir ao meu Deus. Agora, graças a Deus que existe uma terra melhor ainda. Né? Jesus diz, mas, versículo 23, mas ao que foi semeado em boa terra, é o que ouve, diga ouve. Ouve a palavra e compreende. Preste atenção nisso, irmãos. Aí está o grande segredo, compreender, saber, entender as coisas. Aquele que ouve e compreende. Então, o que ouve e compreende vai frutificar. Vai dar muitos frutos, diz a palavra. Um vai gerar 60, 100, outro 60 e outro 30 por um. Esse é o alvo, é o sonho de Deus para mim e para você. Que nós venhamos a frutificar muito para a glória do Senhor Jesus. Ali, encerrando, em João capítulo 15, texto tão conhecido de todos nós, o versículo de número 7, diz o seguinte, João 15, 7. Versículo 7 e versículo 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa mais linda, irmãos. O segredo desta boa terra, o segredo desse coração, irmãos, que frutifica, é justamente esse, é permanecer em Jesus. É estar ligado a Jesus e deixar com que as palavras dele fiquem ligadas a nós. Quando nós permanecemos nele e a palavra dele permanece em nós, não meus conceitos, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz. Quando eu faço assim, irmãos, então, diz o Senhor Jesus, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Peça as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus vai te dar. Versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você pode pedir qualquer coisa, que vai glorificar o nome do Pai. Vai glorificar o nome de Deus. Deus vai ser glorificado por aquilo. Você vai, talvez você não precise colocar um adesivo no teu carro dizendo, foi Deus que me deu. Você não precisa, mas tem que ter isso no teu coração, adesive o teu coração. Diga lá no teu coração, foi Deus que me deu isso aqui. Isso que eu tenho aqui, foi Deus que me deu. É Ele que tem me dado, é Ele que tem me dado. Então glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus. Que Deus seja glorificado por aquilo que Ele tem nos dado, pelos frutos que nós temos recebido. E assim vos tornareis meus discípulos. Tornando-se discípulos do Senhor. Que o mundo possa reconhecer isso em mim. Que o mundo possa reconhecer isso em você. Que sejamos tão frutíferos, irmãos. Uma terra tão boa, que as pessoas possam dizer, um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor. Ele é um discípulo do Senhor. Ela é uma discípula do Senhor Jesus. E assim, vocês serão reconhecidos como meus discípulos.